Boa tarde, turma. Vamos dar início à nossa aula de História, certo? Um capítulo novo, um assunto novo hoje. Um novo modo de explicar essa aula para vocês, de dar essa aula, certo? Estou testando várias formas para melhor compreensão de vocês. Então, hoje nós vamos tentar um novo modo, que é eu explicando diretamente no livro, certo? E vocês vão acompanhando no livro de vocês aí. Aqui o que eu estou usando é o meu livro do professor, certo? Por isso que é um pouquinho menor do que o livro de vocês. Tem essas coisinhas laterais aqui, certo? Mas não se preocupe com elas. Elas não vão interferir em nada. O que importa para vocês mesmo é o conteúdo que está aqui, tá ok? Vamos lá então dar início ao nosso conteúdo de hoje. No capítulo 6, Estado moderno, certo? Absolutismo e mercantilismo. Tá ok, pessoal? Então vamos descer aí para a página 96 do livro de vocês, certo? Onde tem o tópico o fortalecimento do poder dos reis. Na Europa, a partir do século XI, ocorreu um crescimento no comércio das cidades e a formação de um novo grupo social. Quem? A burguesia. Eu acho que vocês já ouviram falar nesse povinho aqui, lá no início das nossas aulas, certo? Composta basicamente por mercadores e artesãos. Os burgueses, então, percebendo a importância da monarquia para o sucesso dos seus negócios, claro, para lucrar, apoiaram quem? Apoiaram o rei, por meio de doações e empréstimos, ou seja, doava o dinheiro e também emprestava ao rei para quê? Para que o rei comprasse exército, para que o rei pagasse a corte, entendeu? Todos esses processos. Certo, pessoal? O rei, então, claro, por sua vez, fortaleceu-los. Como? Fazendo leis que protegiam o comércio e concedendo a eles cargos de administração no reino. Um agradava o outro, certo? Vamos nos ajudar aqui, eu ajudo você e você me ajuda. Vamos ficar aqui camarada. Nós podemos ver uma arte aqui no lado, como era basicamente nessa troca, certo? Aqui o burguês doando alguma coisa ao rei, certamente uma bufufazinha, certo? Então a nobreza também se aproximou do rei, visando manter o seu quê? Seus privilégios. Claro, sem pagar impostos, e se paga é pouco, certo? Viver no luxo e tudo mais. Como os de perceber as pensões e altos impostos do exército real. Os camponeses, por sua vez, passaram a ver o rei como alguém capaz de protegê-los contra os abusos da nobreza. Claro que não, né? Todo mundo sabe que isso não aconteceu. Fazer abusar mais ainda. Então, aos poucos, por meio de doações, de arrecadações de impostos e da venda de cargos públicos, o rei conseguiu recursos para montar um exército assalariado. Como assim, professor, exército assalariado? Lembrem-se que todo exército aqui tinha que ser submisso ao rei por ordem dele. Não recebia nada. Se matava na guerra, perdia o braço, mas não recebia nada. Agora não. Para que as pessoas tivessem a vontade de participar do exército, eles iam receber o quê? Um salário, certo? E permanentemente pago por os funcionários para administrar o seu reino. Claro, tem alguém que sabe administrar para cuidar do reino, não só o rei. Claro, a ordem total era do rei. Assim ganhou força para se estabelecer uma moeda única e leis comuns para todo o reino, e com isso foi impondo sua autoridade a todos os súditos, fortalecendo gradualmente os reis entre os séculos XI e XV, e conhecido como processo de formação do Estado moderno. Ok? E cada país da Europa, esse processo teve um ritmo certo? Próprio. Teve tempo e ritmo próprio. Não foi todo mundo de uma vez. Um país foi primeiro, o outro foi e assim vai. Nós vamos ver o tópico a monarquia inglesa. Apresentemos a seguir alguns exemplos do processo de fortalecimento do poder real ou da centralização política na Europa. Estudamos o caso da Inglaterra, da França, de Portugal e da Espanha. Ok? Eu vou pegar o lápis aqui para mostrar melhor a vocês. No século XI, Guilherme o Conquistador, certo? Duque de Normandia, região do norte da França, conquistou a Inglaterra, se tornou rei e com o título de Guilherme I. Durante o seu reinado,
certo? Ele exigiu que todos os senhores feudais prestassem juramento e fidelidade apenas ao rei, certo? Dividindo as terras inglesas em condados e nomeou funcionários reais. Quem eram os funcionários? Os xerifas. Quem eram os xerifes? Podemos ver aqui no lateral do livro de vocês. Palavra de origem inglesa, sheriff. Na Inglaterra medieval, era o nome dado ao funcionário encarregado de administrar e exercer autoridade sobre um condado. Os condes, como conhecemos também. Além disso, proibiu as guerras particulares entre a nobreza, ou seja, um nobre não poderia mais ter guerra com o outro, certo? Todo mundo agora devia ordem ao rei, cada um tinha sua terrinha e não poderia conquistar mais o outro. Beleza? Beleza. Então, com essas medidas, o rei Guilherme submeteu a nobreza, dando início ao processo de fortalecimento do poder real inglês. A conquista da Inglaterra, liderada por ele, foi registrada na famosa tapeçaria de Bayeux. Eu não sei ler esse nome, tá? Que é essa tapeçaria aqui, ó. O tapete. A tapeçaria de Bayeux, acho que é esse o nome, é uma obra de 70 metros de comprimento, 70 metros, que descreve 58 cenas a conquista da Inglaterra pelos normandos, certo? Liderados por Guilherme, ou Conquistador, tá? Pode ser bem João o Conquistador. Tem o João o Grande, que você já sabe, e tem o João o Conquistador. Tamo aí. Atualmente, ele se encontra no Museu de Bayeux, na cidade do mesmo nome, no norte da França, certo? Note que a narrativa dela é uma história em quadrinhos, certo? A gente pode ver que é uma história em quadrinhos. É igual a história de quadrinhos. Tem um livro lá e vai passando os livros, tipo as cenazinhas. Tá ok? Pulando então para a próxima página, certo? Na página 98, vemos a continuação, onde Henrique II, um dos sucessores de Guilherme I, acelerou o processo de fortalecimento do poder real, exigindo que todas as questões fossem julgadas por tribunais reais e não pelos da nobreza, certo? Ou seja, Henrique, filho de Guilherme, ele começou a crescer mais ainda, crescer mais o olho no poder, porque estavam ganhando força e tudo mais, então foi crescendo mais ainda, fortalecendo mais ainda a corte. Ricardo, coração do leão, seu filho e sucessor, filho de Henrique II, certo? Passou a maior parte do tempo fora do país, lutando nas cruzadas. Vocês lembram, né? Nas cruzadas, certo? Ele é bastante importante. Se eu não me engano, ele participou da quarta cruzada. Vocês podem ver lá, se eu não me engano. E tem o outro também, o chamado João Sem Terra. Não, esse aqui não é eu não, tá? É o rei lá. Eu sou o João Conquistador, viu? Irmão de Ricardo, irmão de Ricardo. Que Ricardo estava fora, né? Então quem tomava o rei? Não era seu filho aqui, porque não tinha herdeiro ainda. Era quem? João Sem Terra, seu irmão. Certo? Envolveu-se em guerras demoradas e perdeu boa parte das terras de sua família, possuindo na França. Por isso, o rei ganhou esse apelido, João Sem Terra, porque ele chegava na guerra lá, perdia a guerra e, consequentemente, perdia as terras que ele disputava. Certo? Para custear seus gastos militares, João determinou sucessivos aumentos de impostos. Opa, aqui já começa a mexer com a burguesia, aí não dá certo. Provocou com isso uma revolta na nobreza também, que obrigou a assinar a Carta, ou a Magna Carta, em 1215. Certo? Vocês podem ver aqui abaixo de vocês a Carta Magna, aí na parte amarela. Eu não vou ler porque é grande, né? Não vai ficar muito puxada a aula. Tá ok? Vocês podem ver e também responder essas perguntazinhas aqui, que as respostas estão aqui, eu não vou mostrar a vocês. Certo? Pulando então para a página 99, damos continuidade. Vemos Henrique III, certo? Vemos Henrique II, aqui já é o filho de Henrique II, Henrique III. Desrespeitou a Magna Carta, impondo a cobrança de novos impostos à nobreza, né? O que provocou outra revolta na nobreza. A burguesia também participou dessa revolta e, com isso, ganhou o direito de fazer parte do Grande Conselho. O que é esse Grande Conselho? Que em 1265 passou a ser chamado de Parlamento. Isso aqui vocês vão ver muito lá no 8º ano. Parlamento, certo? Tinha o rei, certo? Tinha o parlamento. Vocês vão ver que essa briga entre eles vai durar muito, muito tempo. Lá no 8º ano a gente vai destrinchar ele melhor. Os reis medievais colocavam e dissolviam o parlamento e também propunham um assunto a ser debatido.
É tipo os deputados hoje aqui no Brasil. Tem um presidente, tem os deputados. Mas só que lá naquela época era o rei e o parlamento. Os parlamentares. Com o tempo, o parlamento ganhou força e foi dividido em duas câmeras. A Câmara dos Lordes, que eram os mais ricos, poderosos, que tinham mais dinheiro e tudo mais, certo? Integradas por representantes do clero, da igreja e da alta nobreza, como falei, barões, condes e ducados. E tinha a Câmara dos Comuns, formados por representantes da pequena nobreza e da burguesia. Já era aqueles que tinham dinheiro, mas era pouco. Ok? Vocês podem ver aqui como era mais ou menos. Na imagem de vocês aí na página 99, tem aí o parlamento, certo? Onde reunia as pessoas. Ok? Pulando então para a página 100, nós vamos ver sobre a monarquia francesa. Na França, o primeiro rei a impor sua autoridade a todos os grupos sociais foi Felipe Augusto, certo? Felipe conquistou feudos imensos, casando-se por interesses, comprando terras dos nobres e usando a força de um exército profissional assalariado para fortalecer o poder real. Para a capital do reino, Felipe Augusto escolheu a cidade de Paris, como se sabe que até hoje é Paris a capital. Então vocês podem perceber aqui que para conquistar força e tudo mais, Felipe Augusto ele foi lá e casou, né? Interessado nas terras, conquistou pequenos feudos, certo? Tinha um exército que ganhava dinheiro e assim era mais forte e tudo mais, certo? Aqui nós podemos ver a transformação da França, ó. Aqui esse pequenozinho aqui, certo? Esses dois pedacinhos, e aí foi crescendo, certo? E hoje está assim, certo? Olha o tamanho dela, quanto cresceu, tá? Então, o próximo rei, certo? É dar essa continuidade ao poder real, foi Luís IX. Também contribuiu para a centralização do poder na França, permitindo que todos aqueles que fossem condenados por um tribunal da nobreza recorressem a um tribunal do rei, impondo uma moeda única para todo o rei da França. Reino da França, ok? E, por fim, lá no finalzinho da página, nós vamos ver Felipe IV, o Belo. Ah, também é só João Conquistador e João Belo também, viu? Pronto, aqui ó, outro título que João tem, certo? Deu continuidade à centralização política, exigindo que o clero... Quem era o clero, professor? Vocês podem ver aqui, ó. Quem era o clero? Tá no cantinho de vocês aí. Também pegasse impostos. Com isso, o Papa se opôs à sua decisão. Claro que o Papa não queria, a igreja não queria pagar imposto, certo? Só queria ganhar, perder não. Então, Felipe IV convocou os Estados Gerais. Professor, o que é Estados Gerais? Vocês também podem ver aqui no cantinho, ó. Que, em 1302, aprovado sua decisão. Assim, pouco a pouco, o rei foi ganhando poder e impondo sua autoridade a todo o reino, certo? E pulando para a próxima página, para finalizar nossa parte de hoje, a primeira parte, vamos para a página 102, onde tem o tópico fortalecimento ou guerras que fortaleceram o rei, certo? Nesse tópico, nós vamos ver as guerras que fortaleceram o poder da França, tá? Nós estamos aqui no tópico da França, lá com os reis da França. Duas guerras também colaboraram para a centralização política na Europa. A Guerra dos 100 Anos, certo? Que enfraqueceu a nobreza, pois muitos nobres morreram com conflito e guerras de religião. As guerras de religião foram uma série de conflitos armados entre católicos e huguenotes. Vocês sabem quem são os huguenotes, né? São os protestantes. Aqui, ó, nome dado aos calvinistas na França. Beleza, continuando. Ocorrido na segunda metade do século XVI. Esses conflitos opuseram duas grandes famílias da nobreza, a dos Guises, católica, e a dos Bourbon, os protestantes. E resultou em episódios sangrentos, ou seja, guerra mesmo, pau, tiro, porrada e bomba. Um deles ocorreu em 24 de agosto de 1572, na França, quando a rainha Catarina de Médici, interessada em afirmar o poder monárquico, ordenou a matança de protestantes. A violência se estendeu no interior do país, ocasionando a morte de 30 mil protestantes. 30!
30 mil protestantes. O episódio ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu, porque ocorreu no dia de São Bartolomeu. Quer dizer, à noite, no caso. Mas é o dia comemorado de São Bartolomeu. Mas o episódio correu à noite, tá? Tem até um filme sobre isso, que depois eu posso passar para vocês. Certo? Aqui é uma charge mostrando como ocorreu isso, tá? Na França, para finalizar, as guerras entre católicos e protestantes chegaram ao fim no reinado de Henrique IV, que, ao assumir o trono em 1589, renunciou ao protestantismo com a célebre frase: Paris bem vale uma missa. Quem celebra a missa? Os católicos, tá bom? Por isso que ele renunciou ao protestantismo e virou católico. E 9 anos depois, ele assinou o Edito de Nantes, que concedia o quê? Concedia liberdade religiosa aos protestantes. Ou seja, agora eles poderiam cultuar sua religião sem ser perseguidos, sem ser mortos, certo? Livremente. Claro que não era igual aos católicos, que faziam tudo o que queria, mas tem aquele jeitinho. Tranquilo? Então, pessoal, até aqui a nossa parte, até a página 102, a primeira parte, certo? Depois nós vamos continuar na parte 2 sobre o absolutismo, certo? E por diante, tá ok? Então por hoje é só, certo? Espero que essa aula, eu sei que ficou um pouquinho chato e tudo mais, mas ao meu ver é um pouquinho melhor vocês vendo no próprio livro, eu lendo para vocês e explicando as partes, e assim fica melhor quando vocês forem ler, vocês entenderem, e também até para responder as perguntas. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Valeu!